Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Negócio em Destaque, que tem como finalidade passar informações sobre logística, negócios, inovação, tecnologia, saúde, ciência, meio ambiente, gestão e muito mais. E hoje, nada mais nada menos, para nossa convidada aqui na bancada é a senhora Josiane Mendes, que vai estar falando sobre gestão de carreiras, conflitos e tudo mais. Tem muita coisa para ela falar. Bom, Josiane, seja bem-vinda ao nosso podcast. Tudo bom? Prazer é meu. Obrigada pelo convite, obrigada pela audiência. É um prazer enorme estar aqui. Legal. Queria que a senhora falasse um pouquinho da sua vida profissional, para a gente poder entender, e também da sua empresa, né, que fala sobre treinamento e consultoria, né? Trajetória profissional começou há 22 anos atrás, aproximadamente, com atuação em diversos nichos de mercado. Atuei na indústria durante 7 anos, dentre elas Brastemp da Amazônia e Motor Honda da Amazônia. Atuei em Secretaria de Estado de Cultura, Secretaria do Governo do Estado de Cultura durante 5 anos e estou há 8 anos em instituição de ensino superior, mais precisamente agora como coordenadora há 5 anos já. Legal. E na sua empresa, ela atua também na área de treinamentos, né, e consultoria, é isso? Exatamente. Tem uma empresa, Josiane Mendes Treinamentos e Consultoria, que ministra treinamentos, mentorias, palestras, workshops dentro das áreas e dos temas de comunicação, comunicação e conflitos, oratória e gestão de carreira. Como que funciona na sua empresa os treinamentos e as consultorias? Os treinamentos eles são contratados por demandas, tanto por pessoas jurídicas como por pessoas físicas. Então, eu tenho dentro do meu portfólio 4 grandes temas dentro da área de comunicação e carreira. O primeiro deles é o tema como melhorar a sua comunicação interpessoal. Este é um tema que acontece em formato de workshop, com duração de 12 horas. Já ministrei esse treinamento em algumas empresas de diferentes ramos de atuação. O segundo treinamento do meu portfólio é o tema oratória e apresentações audiovisuais, que é um tema específico para desenvolver a oralidade, a desenvoltura, a performance oral, que atende tanto alunos que estão em momentos de defesa de TCC, empresários que precisam lidar com reuniões, com treinamento, profissionais que pretendem atuar na docência também. Então, a oratória para atender qualquer necessidade de campo, inclusive entrevistas de emprego, porque nós sabemos que muitas vezes um processo de contratação, um processo seletivo, ele acontece através das entrevistas de emprego. Então, nós realizamos também uma preparação para este cenário de entrevistas de emprego, apresentações de pitch, comando de reuniões, ministração de treinamentos, defesas de TCC, defesas de seminários, realidades essas muito presentes na nossa vida, né, Mari? Você que já foi docente, sabe o quanto nós somos cada vez mais demandados dentro do tema da oratória. O terceiro tema dentro do meu portfólio de treinamentos é o tema Workshop Gestão de Conflitos Corporativos, onde a gente ensina técnicas para que os gestores possam lidar, identificar potenciais conflitos, lidar com os conflitos e aprender com eles. E, por último, o tema Gestão de Carreira, em que nós trazemos todas as ferramentas necessárias para pessoas de diferentes ramos de atuação alavancarem as suas carreiras. Legal. O que me chamou mais a atenção é em relação à oratória, né? Que a gente, às vezes, pode ser surpreendido por qualquer situação. Porque você está numa sala de aula, você pode dar uma entrevista, e às vezes a pessoa, não quero dar entrevista, não quero falar, né? Então a oratória te prepara também para esse tipo de situação. E é como eu coloquei, são muitas as situações em que a gente é desafiado, né? Cada vez mais estamos recebendo convites nessa direção. A realidade da academia, de um curso de graduação, ela não nos deixa escapar estes momentos de seminário, de TCC. O mercado de trabalho cada vez mais usa as entrevistas de emprego como determinante dentro dos processos seletivos. Nós somos um produto, sim, nesse mundo digital, a gente precisa entender isso. E a comunicação, o modo como nós nos colocamos diante desse mundo, diante das pessoas, é certamente o instrumento que vai fazer toda a diferença nessa nossa validação, nessa nossa aceitação no mercado. Me chamou muita atenção também reuniões por videoconferência. Então, tu está em Manaus, mas o gestor está em outra localidade, e outro está em outra localidade, são culturas diferentes, mas você vai ter que passar bem as suas informações através da comunicação, né? Exatamente. E aprender também, né, Mário, que
a oratória ela é composta pelo aspecto da oralidade, do vocabulário daquele que fala, mas ela também é impactada pelos recursos audiovisuais que fazem parte deste contexto. Então, assim como aqui neste momento nós estamos sendo avaliados pelo nosso vocabulário, pela nossa segurança, pela firmeza das nossas palavras, tudo aquilo que é infraestrutura aqui, que é recurso audiovisual, esse microfone, a câmera que nós estamos utilizando, os equipamentos de filmagem, de edição que serão utilizados, irão impactar neste processo, neste produto final, que é o podcast com a Josiane Mendes. Então, veja, não é só falar bem e falar corretamente, é entender que todos os bastidores, todos os instrumentos, todos os slides, a apostila, o que quer que você use como instrumento de apoio para a sua apresentação, para a sua defesa, também serão julgados e irão ou não comprometer a sua performance. Quais são as vantagens, na sua visão, de uma boa comunicação? O que ela traz de vantagem para o gestor, para o supervisor, para o gerente ou até mesmo para o comerciante, qualquer pessoa, né? Quais as vantagens da boa comunicação? Se a gente observar no dia a dia profissional das pessoas, de um vendedor, de um recepcionista, de um operador de máquina, de um gestor, de um diretor, a gente vai conseguir enxergar que toda a vida dele é permeada pela comunicação como instrumento de existência. Então, veja, as nossas necessidades que nós apresentamos ao mundo, os pedidos que nós fazemos, as orientações das quais nós precisamos, as tarefas que nós executamos no dia a dia, acontece por meio da comunicação, acontece por intermédio da comunicação. A comunicação é um instrumento de sobrevivência na humanidade. E dentro das empresas, dentro do ofício do vendedor, do recepcionista, do gerente industrial, não é diferente. Ele precisa ser claro, ele precisa orientar, ele precisa treinar, por exemplo, a sua equipe, ele precisa convencer a sua equipe, ele precisa vender a sua ideia, ele precisa vender um produto. Então, a comunicação ali, nestes contextos do mundo corporativo, quanto mais objetiva, quanto mais direcionada, quanto mais específica, quanto mais detalhada, organizada forem essas ideias, certamente os resultados serão diferentes. E não é à toa, né, que muitas vezes os gestores, os vendedores, os recepcionistas, os diretores possuem conflitos, geram conflitos, desentendimentos e improdutividade dentro do seu dia a dia em função dessas falhas comunicacionais, em função dessa falta de clareza, em função dessa falta de procedimento, dessa ausência de regras sobre como fazer, em função da ausência de treinamento, da ausência de orientação. A comunicação está em tudo isso. Na docência, da mesma forma, um aluno, um professor, um aluno aprende mais ou melhor e um professor ensina mais ou melhor a depender do modo como ele se coloca, através das suas palavras. Eu vejo assim que isso interfere muito na vida do ser humano, porque, por exemplo, a pessoa, o ser humano, tem a vida dele familiar, a vida dele profissional, e aí teve uma discussão em casa e aquelas informações ficaram ainda na mente e ele foi trabalhar. E chegando na empresa, ele era o gestor e tentou descarregar todas as frustrações dele que ele teve em casa, no ambiente familiar, na empresa. Acontece muito isso? Nós somos um ser, né? Um ser único que muitas vezes não consegue diferenciar e separar estas emoções. E são exatamente estas nossas emoções, raiva, estresse, medo, frustração, que geram em nós as angústias que nos levam a perder a paciência, gritar, chamar palavrões, ser grosseiro e muitas vezes até mesmo praticar o assédio moral no trabalho. Então, o modo como nós lidamos com essas emoções do dia a dia, que algumas vezes são negativas, em função das próprias realidades a que estamos submetidos, né? Trânsito caótico, impaciência, cobranças, problemas a serem resolvidos. A vida, ela é tudo isso. Então, essas emoções acabam por nos imergir em sentimentos de estresse, de raiva, de angústia, de frustração, e isso acaba, muitas vezes, dependendo do modo como nós lidamos com essas emoções, a gente acaba por ferir as pessoas, por magoar, né, por agredir as pessoas que muitas vezes não merecem e não têm relação com o surgimento daquela emoção. Como você colocou, de repente o seu problema está lá em casa, está na sua casa com o seu filho, que está numa fase difícil, que não está fazendo as tarefas escolares, que sofreu uma advertência no colégio, e você leva isso para o mundo corporativo. E ali
ali cria um ambiente muitas vezes desagregador para a sua própria gestão. Tudo isso influencia, então, na vida do ser humano. E, lógico, evidente, tem o comportamento também da pessoa. Vocês também tratam, cuidam o ser humano através também do comportamento, não só na comunicação, na oratória, mas também no comportamento? Certamente, porque o nosso comportamento, Mário, ele é fruto das nossas emoções. Ele é fruto dos sentimentos gerados pelas emoções que nós vamos alimentando ou não. Então, quando um mentorado meu, quando um grupo de colaboradores recebe treinamento, por exemplo, sobre gestão de conflitos, eles irão ali dentro daquele contexto aprender, por exemplo, quais as causas dos conflitos, o que causa conflitos dentro das empresas. O que causa conflitos em relação às pessoas, entre as pessoas? Quais são os meus comportamentos que geram conflito nesse dia a dia? O que pode agravar um conflito partindo de mim? Qual é o meu perfil de comportamento comunicacional? Quais são as minhas qualidades? Quais são as minhas fragilidades? Qual é a minha maior habilidade? Enxergar-se neste processo de conflito é o primeiro passo. O autoconhecimento, ele é sempre a primeira etapa que todos nós devemos percorrer para desenvolver-se, independente de qualquer coisa. Então, a partir do momento em que eu recebo orientações sobre esses aspectos da minha vida e que, então, eu, através de testes de autodiagnóstico, porque nós realizamos testes de autodiagnóstico validados cientificamente, a partir do momento que eu tenho esse retrato sobre mim, qualidades, defeitos, perfil comunicacional, estilo de liderança, eu então passo a enxergar fragilidades. E então, naturalmente, há uma tendência para um plano de ação. Eu passo, a partir dali, a adotar estratégias para corrigir as fragilidades que o treinamento, que a mentoria da Josiane me apontaram. E então, o meu comportamento passa a ser modificado. Porque o nosso comportamento é fruto de ações que nós vamos validando cotidianamente ou que nós vamos corrigindo. Falando agora sobre gestão de carreira, quais são os pilares principais de uma gestão de carreira exitosa? O que a gente coloca sempre? Primeira coisa, quando a gente fala de carreira, né, a gente fala de um aspecto, de um elo, de um elemento muito forte na nossa existência. Nós passamos, por regra, muitas horas do nosso dia dentro de um trabalho, de uma área escolhida. Então, entender que a carreira é uma parte da sua vida, logo significativa. E por isto mesmo ter cautela. Em que sentido? Autoconhecimento. Primeiro passo para uma gestão de carreira é o autoconhecimento. Autoconhecimento sobre o quê, Josiane? Autoconhecimento sobre quais são os meus defeitos, os meus principais defeitos, autoconhecimento sobre quais são as minhas principais qualidades. E como é que eu vou fazer isso? Através de testes de autodiagnóstico. E ouvindo outros sobre quais são, na visão deles, esses defeitos e essas qualidades, a gente tem ferramentas para isso. Ferramentas de diagnóstico pessoal. E qual é a minha maior habilidade? Conhecer a sua maior habilidade é também uma informação que vai alimentar o seu autoconhecimento. Mas não somente isso, nós temos preferências na vida. Nós temos preferências de hobbies, nós temos preferências por áreas de atuação, nós temos preferências por níveis de atuação. Alguns de nós amam o lugar da alta direção. Alguns de nós amam este lugar de gestão de grandes grupos, de gestão de grandes equipes. E outros de nós preferem, por exemplo, um lugar de especialização, um lugar de atuação técnica. É natural que nós sejamos confusos em relação a essas questões. É por isso que os testes vão nos escancarar estas realidades. Então, o autoconhecimento, ele é o primeiro passo para que eu possa, então, gerir a minha carreira. É a partir dele que eu vou identificar algumas possibilidades mais aderentes. É a partir do autoconhecimento que eu vou reconhecer os meus valores relativos ao trabalho. O que eu valorizo mais no trabalho? Eu valorizo mais o status? Se eu valorizo mais o status, eu possivelmente vou ocupar por posições de destaque. Se eu valorizo mais a flexibilidade, por exemplo, eu provavelmente vou buscar trabalhos com uma carga horária menor. Provavelmente eu não vou conseguir estar neste lugar de alta direção. Por quê?
porque aquele lugar de alta direção, ele demanda aqui uma dedicação quase que exclusiva, por exemplo. Então, a minha flexibilidade não vai casar com este lugar. Então, eu vou enxergando todos esses enredos no mundo corporativo e vou entendendo o que eu quero de fato para a minha vida. O autoconhecimento, ele é sobre tudo isso, sobre valores, sobre personalidade, sobre defeitos, sobre qualidade, sobre suas principais habilidades e sobre as suas preferências. A mentoria, ela vem para atender a todas essas investigações pessoais. No segundo momento, eu preciso entender que eu preciso ser aberto ao conhecimento, preciso ter aprendizado contínuo. A minha carreira, ela não finalizou, eu não terminei os estudos nunca. Ouvir falas nesse sentido, o meu filho terminou os estudos, ele já terminou os estudos. Essas são falas das nossas avós, né, das mães mais antigas. Nós nunca terminamos os estudos são um processo inacabado. Então, entender que o aprendizado, ele nunca para e que nós nunca estamos prontos, Mari. É um processo inacabado na nossa carreira. Isso significa que, independente da posição que eu estou e que eu almejo, eu preciso continuar aprendendo sobre marketing digital, eu preciso aprender sobre tecnologia, eu preciso continuar aprendendo sobre comunicação, eu preciso continuar aprendendo, de repente, um novo idioma. São exemplos de aprendizado. E, por último, eu preciso estar aberto a mudanças. Por entender que esse mundo, ele sempre foi muito dinâmico, mas ele nunca foi tão dinâmico. Ele nunca foi tão disruptivo, ele nunca foi tão inovador. É muito incerto. O nosso mundo, ele é muito incerto. A pandemia, essa situação que o Rio Grande do Sul está vivendo é só um exemplo do quanto o nosso mundo, ele é incerto, do quanto a nossa vida, ela é um livro aberto. E por isto mesmo está aberto para mudanças bruscas na sua carreira, de repente, mudar de cidade, de repente, mudar de área, né, buscar uma outra atuação, fazer uma nova graduação, são maneiras de você entender, por exemplo, e se posicionar na vida como um aprendiz. Gerir a própria carreira é entender que você é um eterno aprendiz. Isso aí sempre da zona de conforto, né? Exatamente. Zona de conforto, se você ficar, por exemplo, eu já tinha finalizado o mestrado e estou fazendo um novo MBA, né, em gestão em ESG, pela revista Exame, então, quer dizer, é buscar novos conhecimentos, está se aprimorando. Exatamente. Agora, um detalhe você falou importante, que os testes vão, então, traçar o perfil profissional da pessoa, que você aplica e você consegue traçar e ver qual é o perfil profissional da pessoa, do indivíduo, né? Os testes, na verdade, eles vão trazer uma série de informações dependendo de quais são eles. Por exemplo, quando eu aplico o teste de valores relativos ao trabalho, eu identifico nesse mentorado ou nesta equipe empresarial quais os valores daquela equipe. O que elas valorizam mais em relação ao ambiente de trabalho. Se eu estou ali trazendo um teste de perfil comunicacional, eu vou identificar naquela pessoa ou naquela equipe qual é o perfil que ela usa cotidianamente para se comunicar. Se ela é assertiva, se ela é agressiva, se ela é passiva ou se ela é passiva-agressiva. E, claro, dentro dessa discussão, qual é o perfil ideal para o cargo em que ela se encontra e para a cultura do ambiente em que ela se encontra. Porque Peter Drucker, né, o pai da moderna administração, já dizia: a cultura come a estratégia no café da manhã. O que isso significa? Que não adianta você ter um perfil assertivo, por exemplo, dentro de um contexto em que a assertividade é entendida como passividade. Ali você tem que ser agressivo, na verdade, para manter-se no cargo. Olha que interessante. Então, existe, claro, um perfil adequado para as relações de maneira geral e existe um perfil adequado para a cultura da empresa e do cargo em que você se encontra. Então, essa análise a gente faz através do teste de perfil comunicacional. Se a minha finalidade com esse mentorado ou com essa equipe de colaboradores é identificar, por exemplo, se eles têm comportamentos de liderança, o teste vai ser outro, vai ser o teste que identifica comportamentos de liderança. Então, tudo depende da demanda que essa equipe traz e que esta empresa me traz. O que eu preciso identificar na minha equipe e o que eu preciso resolver na minha equipe. Cada necessidade vai requerer testes específicos.
Fantástica essa frase aí que você falou, e eu assisti essa frase agora na minha aula, que o professor estava ministrando, né, sobre o módulo que a gente está fazendo, é visão sistêmica, e simplesmente ele falou isso, da cultura, a gente está falando cultura, né, na empresarial, e também comunicação, visão sistêmica na comunicação, então fantástico. Como a senhora indica que a gente pode mediar da melhor forma possível uma gestão de conflitos? Existe algum passo a passo? Não. O que a gente pode dar? Isso aqui serve como regra de bolo, que às vezes, muitas das vezes não é. Mas esse caminho que a gente tenta mediar e poder entender na gestão de conflito, que em todo lugar tem. Então, qual é a dica que a senhora dá em termos de gestão de conflito? Porque o tema conflito ele é um tema muito denso, né, Mário? Ele é um tema muito complexo e dependendo de onde ele está acontecendo, a gente, claro, vai ter que considerar a realidade concreta desse ambiente empresarial. Mas existem, sim, princípios gerais dentro da gestão de conflitos. O primeiro deles é, entenda você, como pessoa, como gestor, que as pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes de você. Maria é diferente de João e isso não nos pede opinião. Ou seja, Maria não será igual a João e Maria não será igual a você. Por que essa necessidade de reflexão sobre a diferença, Mário? Porque quando eu entendo e aceito que as pessoas são diferentes, eu então paro com essa minha intenção de querer que elas se comportem da mesma maneira ou ajam de maneira igual. Eu entendo que elas, como diferentes que são fruto de contextos, assim como eu. Então, eu sou Josiane, eu tenho uma formação acadêmica que condiciona a minha visão de mundo, eu tenho uma educação familiar que influencia na minha visão de mundo, eu tenho experiências profissionais que influenciam no meu comportamento hoje. Então, aquilo que eu sou hoje e o modo como eu me coloco dentro dessa empresa é fruto de uma trajetória. Veja, a minha trajetória ela é única e exclusiva. E não necessariamente ela é a única correta. Não necessariamente o meu ponto de vista é o único correto. Entende? Exatamente por entender que eu sou fruto de um contexto complexo e que esse outro também é, por mais absurdo que seja aquilo que esse outro esteja fazendo no mundo corporativo, o comportamento dele é motivado. Quando eu desenvolvo essa mentalidade de que as pessoas são diferentes, de que todo comportamento é motivado, eu passo então a ter um pouco mais de abertura para o diálogo e não para o enfrentamento. Porque esse outro ele é apenas diferente de mim. Sim. E quando eu me posiciono assim diante das pessoas, como alguém disposta a ouvir, a entender o que levou àquela situação, entender as causas daquele conflito, há uma tendência maior para que eu seja integradora, para que eu seja agregadora nessa gestão do conflito. Então, eu não começo essa gestão do conflito com imposições, com gritos, né, com cobranças excessivas, com pressão excessiva, porque este outro ele não responde da mesma maneira que eu, porque este outro ele tem outras verdades de mundo. E também, Mário, porque todos nós temos necessidades universais. Uma delas é a de ser amado e a outra é a de ser aceito. Então, posicionar-se como gestor de conflito com uma perspectiva de escuta, que é fruto dessa mentalidade. As pessoas são diferentes, existem várias verdades no mundo, todo comportamento é motivado. Quando eu internalizo isso, eu tenho uma tendência à escuta. E ao ter uma tendência à escuta, eu também sinalizo para este que está diante de mim no conflito que ele é importante. Olha, você é importante. Você é importante para a equipe, você é importante em vários aspectos aqui dentro. Eu quero entender o que aconteceu, o que houve, o que está acontecendo. Primeiro, esse olhar, né? O que está acontecendo, o que aconteceu, né? Antes de acusações, antes de julgamentos, antes de intimidação, antes de pressão, antes de cobrança. Porém, infelizmente, não é isso que a gente percebe. A gente percebe uma postura, né, muito intimidadora, uma postura de gestão mais acusatória do que aberta a um diálogo.
todo mundo é diferente, né? Até irmãos gêmeos são diferentes, né? Exatamente. Mas isso também se dá por características herdadas da própria família, né? Exato. E características adquiridas, escolas, Condicionamentos, com certeza, né? exatamente. Então eu imaginei dessa forma quando você estava explicando. Exatamente. É o condicionamento meio, as pessoas com quais nós vamos convivendo Sim. nos tornam, né, vão influenciando, vão deixando um pouco de si em cada um de nós, com certeza. Eu queria entender como é que funcionam as suas mentorias. Como é que funciona? Como é que eu consigo, né, ser mentorado por você? Me explica aí. Bom, nós temos uma rede social, Instagram Josiane_Mendes. O meu Josiane é com Z. Por lá você consegue ter acesso direto na minha bio ao meu telefone de WhatsApp. As nossas mentorias acontecem neste momento de forma individual, em se tratando de gestão de carreira e de oratória de forma individual, personalizada. Elas acontecem tanto no formato remoto quanto no formato presencial. Acontece quando presencial num cowork ali dentro do Vieira Alves. Fica a critério de cada mentorado, a partir da sua realidade, de escolher qual é o formato que melhor atende às suas necessidades. Os nossos encontros acontecem uma vez por semana, com duração de 1 a 2 horas, e possuem, além de orientações, de diagnóstico, de escuta, de compreensão dessas necessidades, possuem também simulações práticas daquilo que este mentorado me traz como necessidade. Então, se é a defesa de TCC que ele tem que enfrentar, teremos simulações práticas sobre defesa de TCC. Se é com seminários que ele lida, teremos defesa de seminário. Se é para ministrar treinamentos, se é para enfrentar entrevistas de emprego, se é para apresentar pitches, por exemplo, ou comandar reuniões, todos esses contextos são simulados dentro de realidades que a gente vai ali desmistificando, né, com este mentorado, de tal maneira que ele tenha nesta mentoria um atendimento extremamente especializado e específico para atender a sua realidade. Quais são as vantagens que o empresário pode obter ao contratar o serviço de treinamento, oratória da Josiane Mendes? Perfeito. Não só de treinamento e oratório, como também de comunicação interpessoal e gestão de conflito, Mário. O que eu coloco sempre para as empresas e o que o nosso treinamento ele vem evidenciando, os nossos treinamentos? De que é muito importante investir em tecnologia, equipamentos de ponta, tá? É muito importante se investir em contratação de pessoas qualificadas, é muito importante, sim, ter softwares modernos e instrumentos de gestão modernos. Mas, Mário, o mais importante mesmo é entender que não adianta essa empresa ter softwares e tecnologias e programas tão modernos se as pessoas, no dia a dia, não se comunicam de forma agregadora, entende? Ou seja, esta empresa, este setor, ele pode ter ali o melhor equipamento, a melhor infraestrutura, mas se os colaboradores estão cotidianamente envolvidos e alimentando fofocas, julgamentos, intimidação, inflexibilidade para realizar as tarefas, se os colaboradores têm um comportamento de comunicação interpessoal, por exemplo, de inimizade, de inveja, de evocação de testemunhas que a gente ensina, de fofocas, de atritos, de nada adianta essas tecnologias, entende? De nada adianta esses documentos todos formalizados, esses processos todos documentados, no que as empresas chamam de instrução de trabalho, de padrão de operação, se as pessoas elas vivem em intrigas, se elas são desagregadoras, se essas pessoas elas não se relacionam de maneira harmoniosa. Então, é isso que tem ficado dos nossos treinamentos, de que os softwares, os programas são muito importantes, mas o mais importante mesmo é como as pessoas se comunicam. Quais são as suas maiores conquistas nas suas habilidades comunicacionais? Bom, algumas interessantes, algumas mais antigas, outras mais recentes. Quando eu analiso a minha trajetória profissional, Mário, eu percebo que foi a minha habilidade de comunicação que abriu portas. Que abriu portas, primeiro, nas contratações em que eu fui aprovada. Então, todas as vezes em que eu participei de processos seletivos, eu fui aprovada dentro desse mecanismo da entrevista de emprego. Do ponto de vista da gestão, eu estive, por exemplo, agora em 2023, defendendo o curso de administração da Faculdade Santa Teresa. Você que foi coordenador de curso sabe o que isso representa, o reconhecimento de um curso. Sim. Então, nessa defesa do curso de administração agora, em 2023, nós obtivemos a nota máxima no MEC.
Então, isso foi uma conquista profissional, fruto, claro, de muitos processos envolvendo o curso, mas fruto da minha performance oral frente a esta auditoria, considerando que grande parte dos momentos eu era a pessoa sendo ali analisada e ouvida. Eu fui, como professora da UEA e da UFAM, primeira colocada em processo seletivo na prova didática. Você que também é professor sabe que a prova didática ela é uma etapa determinante para a contratação de um professor, tanto na esfera federal quanto estadual, e eu fui primeira colocada em ambas as avaliações nessa prova didática para a professora substituta. Então, são conquistas assim a que eu atribuo a minha habilidade de oratória, a minha habilidade de comunicação, certamente. Qual a sua mensagem motivacional para quem quer começar a atuar nessa carreira de treinamento e consultoria? Mário, olha, são tantas coisas, né, que o empreender ele demanda da gente, são tantos princípios que o empreendedorismo nos impõe, mas o que eu tenho aprendido de maneira pessoal? Que as condições ideais, elas não existem. Elas não existem. Então, se você está esperando aí por condições ideais, por ter um faturamento ideal, por ter uma reserva de emergência ideal, talvez o tempo passe e você não consiga. Então, se as condições ideais não existem, nós criamos as condições. Mas o ideal é que a gente crie essas condições para empreender, quer seja no ramo da mentoria, de treinamento, de palestras, que a gente crie essas condições em paralelo a alguma renda fixa. Então, que a gente tenha cuidado, que a gente tenha cautela, porque a gente tem aí um alto índice de empresas que fecham, todos nós sabemos disso. Para cada 5 empresas que abrem no Brasil, 4 fecham as suas portas antes dos 5 primeiros anos. Esses são dados do Sebrae, validados todos os anos aí. Então, por que isso acontece? Porque as pessoas são intempestivas, porque as pessoas improvisam, porque as pessoas arriscam tudo e isso pode ser feito com mais cautela. Então, se você pode manter uma renda fixa em paralelo com o início dessa tua trajetória, dessa tua jornada empreendedora, isso é interessante, porque aí conforme você vai galgando espaços nessa mentoria, nesse processo de treinamentos e palestras, quando você então está pronto para voar, você abre mão da sua CLT. Não se precipite, faça tudo com muito cuidado. Legal. E assim vamos finalizar o nosso podcast de hoje, mas antes de finalizar, vamos aos nossos agradecimentos. Primeiro, agradeço a Deus por ter acordado hoje e daqui a pouco estar voltando em casa para poder também estar com a família e dormir. Agradeço a minha família por estar acreditando muito nesse projeto. Agradeço também a minha equipe que trabalha incansavelmente, vocês não sabem o que é feito aqui por trás dessas câmeras aqui, né? E agradeço também aos nossos parceiros, principalmente aqui no Tropical Executive, que cedeu esse espaço, a gente tem uma parceria fantástica e é isso aí. E agradeço a você que está aí nos acompanhando, nos assistindo, tá? Comenta aí no nosso canal, indica para outras pessoas se inscreverem no nosso canal, e é isso aí. Vem com a gente, vem ser nerd. Vamos às suas considerações finais. Toda a gratidão pela atenção, pelo convite, obrigada pela audiência. Continue aí seguindo, né, o nosso podcast e sigam-me nas redes sociais, Josiane_Mendes e LinkedIn Josiane Mendes. Lembrando que o meu Josiane é com Z. Orientações, mentorias e treinamento dentro de comunicação, carreiras e conflito, certamente eu posso te ajudar. Tá bom, muito obrigado. Obrigada.